pessoal aqui na frente não conseguiu, mas vamos lá. Então, bom retorno a todos. Um retorno um pouco diferente, né? Infelizmente, um retorno atípico. Mas vamos dar sequência no nosso conteúdo, terminar o nosso edital, para chegar no dia 9, 10, nós ter a nota máxima no nosso concurso. Então, hoje, nós vamos para a segunda parte do nosso edital, que é a parte do raciocínio lógico. Ela não deixa de ser uma segunda parte do edital, porque, na verdade, a gente precisa do raciocínio lógico para, tanto na primeira parte, matemática, o que a gente já estudou, a gente envolveu bastante raciocínio lógico, a gente tem que raciocinar para fazer as questões. Língua portuguesa, vocês têm que usar o raciocínio lógico, legislação também. Então, eu não colocaria isso aqui como uma parte. Isso aqui é a continuação do que a gente já viu. Só que agora vai ser apresentado para nós de maneira diferente. Vai fazer a gente pensar um pouquinho mais. Quem já está com a apostila, com a aula de hoje, já deve ter visto que agora nós temos ali, exercícios que fazem, eles dão para nós uma situação, fazem a banca, o concurso, a questão, faz nós pensar. Tá? Então, faz nós raciocinar, a gente tem que tirar desse raciocínio lógicas, e aí nós vamos iniciar com a primeira parte, que não tem uma ordem, mas eu preferi iniciar por essa primeira parte aqui, que são as associações lógicas. O que quer dizer associações lógicas? Bom, associações está dizendo, nós vamos associar alguma coisa. Nós podemos associar pessoas com objetos. Nós podemos associar pessoas com lugares. Nós podemos associar, por exemplo, objetos com cores, com formas e etc. Então, a gente vai associar coisas com outras coisas. E aí nós vamos, dessas associações, a gente vai tirar a lógica. Então, eles vão tentar nos embaralhar e depois a gente vai ter macetes e truquezinhos que depois que nós montar o nosso conjunto verdade, a gente consegue responder qualquer pergunta, qualquer coisa que eles quiserem saber, a gente consegue responder. No início, vai embaralhar. Vai dizer para nós, nós vamos estar cansados lá no concurso, várias questões, com a cabeça cansada. Vai parecer uma coisa do outro mundo. Depois que a gente pegar o macete de como a gente resolve, vocês vão ver que se torna fácil. Uma outra coisa é o jeito de resolver. Cada professor estabelece um método para trabalhar raciocínio lógico, associações lógicas. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, e nós vamos trabalhar junto, uma técnica. Tem professor que trabalha com outra técnica. Se vocês forem para o YouTube, vocês vão ver que existe N métodos da gente trabalhar, mas todos têm que chegar na mesma resposta, na mesma conclusão. Eu, como já trabalhei, quando dava aula em cursinho, como já trabalhei em sala de aula, eu sempre preferi trabalhar com esse método aqui, que agora eu vou mostrar para vocês. Mas vocês vão encontrar outras formas. De repente, alguém... mas essa técnica que tu está usando aí, eu achei na internet uma mais fácil. Aí vai de cada um. A pessoa se achou, essa técnica que eu achei na internet,
eu estou achando ela mais fácil eu conseguir chegar no resultado final por essa outra técnica, beleza. Isso aí vocês têm. O nosso objetivo é chegar na resposta certa. Tá? Então, assim, ó, associações lógicas, nós vamos trabalhar com a tabela de dupla entrada. Tá? Tabela dupla entrada. Essa tabela, bom, como o nome já está dizendo, tabela. Então, nós vamos ter uma situação, nós vamos ler o enunciado dessa questão e nós vamos montar tabelas. Tá? Na hora da prova, não precisa ser uma tabela bonitinha, pode ser um risco, não precisa ser retinho. O que importa é que nós chegamos na nossa conclusão. Dupla entrada. Nós vamos ter informações positivas e informações negativas. Por isso, a tabela de dupla entrada. Informações negativas. Aqui, ó, também. Tem professor que trabalha para informações positivas? Sim. Negativas, não. Tem professores que trabalham com o OK, que é no meu caso, para as informações positivas, e com o X para as informações negativas. Pode trabalhar com o certinho para as positivas, o risquinho para as negativas? Sim. Não? Pode. Não importa. O que importa é que nós vamos chegar na mesma conclusão. O que importa é que nós não podemos nos perder. Vocês vão ver agora em seguida por que a gente não pode se perder. Mas cada um sabe como é que vai trabalhar. No nosso caso aqui, ó, vamos trabalhar desta forma aqui. Informações positivas, a gente vai utilizar o OK. Informações negativas, nós vamos utilizar o X. Tá? Mas se acha mais fácil o sim e o não, beleza, pode usar. Bom, tabelas, nem vou apagar aqui. Nós podemos ter uma tabela com uma coluna e várias linhas. Nós podemos ter uma tabela com uma linha e várias colunas, ou ainda nós podemos ter várias linhas e várias colunas. Tá? Por que isso? Cada exercício vai nos remeter a um tipo de tabela. Não é eu quero trabalhar sempre com a tabela com 3 linhas e 3 colunas. Não. Cada exercício vai nos remeter se a gente vai ter só uma coluna, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Se o exercício vai ter só uma linha com 3, 4, 5 colunas, isso aí depende. Ou a gente vai ter mais linhas e mais colunas. Mas o que eu quero que vocês gravem com isso? Tá? Agora, no primeiro momento, pode ser que isso aqui vai ficar meio embaralhado. Vocês vão ver que daqui um pouquinho vai clarear. Não esqueçam, toda tabela de dupla entrada da associação lógica, em cada linha e em cada coluna, só pode ter uma informação positiva. Não pode ter mais de uma. Então, por exemplo, nós estamos nessa coluna aqui. Ó. Digamos que a informação positiva está aqui, ó, na segunda linha da primeira coluna. As outras, obrigatoriamente, vão ser negativas. Então, sempre uma informação na linha, uma é positiva e na coluna somente uma é positiva. O resto é negativo. A mesma coisa aqui, ó. O exercício nos remeteu lá para nós trabalhar, nós vamos montar esta tabela com 3 colunas e uma linha, tá? Digamos que esta coluna aqui, ó, seja a positiva. Obrigatoriamente, essas outras vão ser negativas.
A mesma coisa, essa última tabela. Tá, isso aqui pode variar. Não estou dizendo que o ok lá no nosso exercício vai ser aqui, ou que o ok aqui. Cada exercício vai ser uma coisa. Digamos que o exercício que a gente esteja trabalhando nos disse que essa primeira aqui é positiva. Bom, nesta coluna só pode ter uma positiva. Então, aqui obrigatoriamente é negativa e aqui também é negativa. Digamos que lá, resolvendo o exercício, a gente achou que esta outra informação aqui, ó, na terceira coluna e na terceira linha era positiva. Bom, só posso ter uma positiva, obrigatoriamente é negativa, e obrigatoriamente é negativa. O que sobrou essa aqui? Só uma positiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que gravar é isso. Tabelas de dupla entrada. Por que tabela? Porque a gente está trabalhando com as tabelinhas. Dupla entrada vai entrar sempre duas informações. Não existe para nós aqui o talvez. É sim ou não. Positivo ou negativo. Ok ou X, certinho ou a barrinha, sim ou não, asterisco ou bolinha, não importa. Não existe o talvez. Sempre uma informação positiva por coluna, uma informação positiva por linha. Vocês vão ver que isso aqui vai clarear para nós agora nós começar a resolver o primeiro exercício. Então aqui, ó. Vamos começar já a botar a mão na massa. Outra coisa. Na associação lógica, a gente tem 3 passos. O primeiro, eu já venho comentando com vocês desde o início do nosso cursinho. O primeiro passo, a gente tem que, lá na hora do concurso, na hora da prova, a gente vai ter uma nuvem de conteúdos que a gente se preparou, a gente estudou. Primeiro passo, nós vamos ter que ir lá, identificar. Vai lá e diz, ó, essa questão do concurso, essa que eu vou fazer agora, é raciocínio lógico, associações lógicas. Pronto. Vocês já filtraram, digamos, 30% da questão. É ali que eu vou trabalhar. Segundo, vocês têm que saberem a receita do bolo, que a gente chama. O que é a receita do bolo? Não adianta eu saber que é raciocínio lógico e não saber trabalhar. Eu tenho que pegar essa receita desse bolo, esse método, para mim trabalhar associação lógica, eu tenho que saber como é que eu faço. Porque senão, eu vou ficar lá o tempo passando, e eu rabiscando na minha prova e fazendo, mas acho que não dá. Pronto, não dá. Passou o tempo e nós perdemos uma questão, e essa questão ou coloca nós lá dentro, ou tira nós do concurso. E a terceira etapa é praticar. Praticar, praticar. Treinar. Não acho, eu vou fazer um exercício e deu, estou pronto para fazer todos. Não, vamos praticar. Eu trouxe aqui para vocês, nessa primeira parte, eu trouxe 5 exercícios. É pouco. Teriam que ser 10, 15, 20, mas não dá tempo. Depois nós vamos para uma segunda parte, que já complica um pouquinho mais, que eu trouxe mais 3. Tem que ser 5, 10, 15, 20. Praticar. Tem que praticar. Vocês vão ver que depois lá do 15º, vocês conseguem resolver qualquer exercício. Então vamos lá. O primeiro diz assim. Arthur, Bernardo e Cláudio. Olha o exercício. Isso aqui é típico de questão de concurso. E a grande maioria do pessoal fica com preguiça de resolver e vai lá e chuta. E aí, como eu acabei de dizer, chutou, se errou, pode nos tirar do concurso. Se acertou, é a questão que faltava para nós passar. Arthur, Bernardo e Cláudio têm cada um único meio de transporte. Um deles tem um carro, o outro tem uma moto e o outro tem uma bike. Sabe-se que Arthur não é o dono da moto, Cláudio não é o dono do carro, a bicicleta não pertence ao Bernardo
e a moto não pertence a Cláudia. Com base nas informações acima, é correto afirmar. Então, olhem o que eles tentaram fazer com nós na hora da prova. Deram um monte de informação, dizendo que um não tem uma coisa, o outro tem, o outro não tem, e querem uma resposta. Querem saber: o Arthur é dono da moto, o Arthur é dono da bike, Bernardo é o dono do carro, o Cláudio é o dono da bike. E aí? Chutar não dá. Começar a arriscar lá na hora, fazer várias tentativas, até acredito que dê, mas vai demorar muito tempo. Qual é a maneira mais fácil? É nós botar as tabelas com dupla entrada. Existem outras técnicas? Existe. Eu prefiro essa. Como é que a gente monta? Primeira coisa, quem são os personagens desse meu exercício? Arthur. Aqui eu vou montar direitinho. Escrever. Tudo. Na hora da prova, se vocês quiserem fazer um rabisco, abreviar a R, tanto faz. A gente tem que administrar o nosso tempo. Arthur, Bernardo, vamos abreviar, e Cláudio. Tá? Esses são os meus personagens. O Arthur, o Bernardo e o Cláudio. O que a historinha criaram para nós? Cada um tem um meio de transporte. Um deles tem um carro. O outro tem uma moto. E o outro tem a bike. Tá? Agora, quer saber? Quem é dono do quê? Vamos montar nossa tabela. E essa tabela deu 3x3, 3 colunas e 3 linhas. Poderia ser até 4x4. Eles poderiam ter criado mais um personagem, mais uma coisa lá, outro meio de transporte. Pronto. Meus personagens, Arthur, Bernardo e Cláudio. Um deles tem um carro, o outro tem a moto e o outro tem a bike. O exercício quer descobrir quem é que tem cada coisa. Com a tabelinha de dupla entrada, ó, tabela, dupla entrada, vão entrar duas informações, verdadeira ou falsa. A primeira, as informações que nós temos. Sabe-se que o Arthur não é o dono da moto. Arthur não é o dono da moto. Vai lá e marca a informação negativa na linha do Arthur e na coluna da moto. Tá? Arthur não é o dono da moto. Vírgula. Cláudio não é o dono do carro. Cláudio não tem o carro. Vírgula. A bicicleta não pertence a Bernardo. Bicicleta não pertence a Bernardo. Bicicleta não pertence ao Bernardo. E a moto não pertence ao Cláudio. Moto não pertence ao Cláudio. Temos mais alguma informação? Não. E agora? Conseguimos já concluir esse exercício? Conseguimos. Barbadinha. Olha aqui, ó. Foi dito que o Arthur não é o dono da moto, o Bernardo não é o dono da bike, o Cláudio não é o do carro e nem o da moto. Bom, numa linha tem que ter alguma informação positiva, só uma. Já tem duas negativas, essa é a positiva. Numa coluna só pode ter uma positiva, logo aquela de cima é a negativa. Olhem lá para aquela de cima, duas negativas, uma positiva. Já tem uma positiva, essa obrigatoriamente é negativa. Falta só essa do meio, que falta a informação positiva. Isso aqui é que nem aquele joguinho que a gente faz no jogo da velha. Claro que agora um pouquinho mais complicado, mas a metodologia é a mesma. No momento que a gente conclui toda a tabela, com a informação positiva ou a negativa, a gente consegue responder qualquer pergunta que a questão faça. Então, olha aqui, ó, com base nas informações acima, é correto afirmar que, letra A,
Arthur é o dono da moto? Arthur é o dono do carro. Então, está descartada essa. B. Arthur é o dono da bike? Não, Arthur é o dono do carro. Fora também. Bernardo é o dono do carro? Não, Bernardo tem a moto. Fora. Letra D. Cláudio é o dono da bike? É. Então, resposta letra D. E a última, só para testar, Cláudio é o dono da moto? Não, a informação negativa. Então, existem outros métodos. A gente poderia escrever testando, riscando, apagando, sim ou não. Existe. Eu prefiro trabalhar com essa metodologia, que é a tabela de dupla entrada, porque agora a gente vai dificultando. Essa aqui é barbadinha. Que bom que caiu essa questão do concurso. Essa aí é fácil. É 3 personagens com 3 situações. É barbadinha de resolver. Então, vamos para a segunda. Dois. A segunda questão diz assim, ó, as pranchetas de Ana, Bia e Clara são, não necessariamente nesta ordem, de ferro, de madeira e de plástico. Uma das pranchetas é branca, vai dar um pouquinho maior essa tabela. Ana, Bia e a Clara. Essas são as personagens. E o que a gente vai associar? Estamos trabalhando com associação ótica. Então, nós vamos associar aqui ao material das pranchetas dela. Uma prancheta é de ferro, a outra prancheta é de madeira e a outra prancheta é de plástico. Tá. Monto a minha primeira tabelinha aqui. Ana, Bia e Clara tem as pranchetas de ferro, madeira e plástico. Só que nós temos mais características. Uma é branca, a outra é verde e a outra é azul. Então, nós vamos montar outra tabelinha das cores. Deixa o volume aqui para não ficar esse chato. Então, aqui, ó. 3 personagens, só que agora é um pouquinho diferente daquele nosso primeiro exercício, porque agora ele está associando ao material que essas pranchetas são e às cores que essas pranchetas são. Então, a gente monta 2 tabelas usando os mesmos personagens para, então, 3 linhas e 6 colunas. Posso montar 2 tabelas, poderia montar essa aqui e abaixo escrever de novo, Ana, Bia e Clara, com as cores. Pode. Eu prefiro não, porque fica, visualmente, fica mais organizado assim. A gente consegue associar melhor. Quem quiser pode montar embaixo, não tem problema. Então, vamos lá com as nossas informações. Então, nós temos os personagens, do que cada prancheta é e cada cor é. As informações são as seguintes, ó. A prancheta de Ana é branca. Então, Ana, prancheta branca. Ok. Quando eu tenho uma informação positiva, ela é mais, porque eu já sei que aqui eu já posso marcar a informação negativa e aqui eu já posso marcar a informação negativa.
Então, eu já sei que a prancheta da Bia, ela não é branca. E a da Clara também não é branca. A branca é da Ana. E eu digo também que a da Ana não é verde nem azul. Não sei se a verde e azul é da Bia ou é da Clara. Mas quando a gente tem a informação positiva, a gente já elimina o resto da linha e o resto da coluna. Voltando. A prancheta da Ana é branca, vírgula. A da Clara é de plástico. Clara, plástico. Informação positiva, já me dá o direito de marcar as outras negativas e o resto da linha é negativa. A da Clara é de plástico e a da Bia não é verde. Bia não é verde e nem de ferro. Tá? Essas são as informações. Será que eu já consigo concluir meu exercício? Vamos tentar. Ó, 2 informações negativas, eu já posso concluir que essa terceira é positiva. Tá? 2 informações negativas, eu já posso concluir que essa aqui é a positiva. Esta é a negativa. Vamos para cá. 2 negativas, me dá o direito de colocar o positivo, o negativo, sobrou só o positivo. Quando eu concluo todas as tabelas, ou com a negativa ou com a positiva, eu consigo responder qualquer pergunta, qualquer indagação que a questão fizer, que as informações estejam aqui, eu consigo responder. Vamos ver o que a questão pede. As cores das pranchetas de ferro, madeira e plástico são, respectivamente, a de ferro. Ó, aqui a de ferro, que é a da Ana, que é a branca. Tá? A madeira, cadê a madeira? Está aqui, que é a da Bia, que é a azul. E a última, a de plástico, onde é que está a de plástico? Está aqui, que pertence à Clara, e a de plástico é a verde. Então, é branca, azul e verde. Letra A. E aquele X, aquele OK, é o mesmo que se eu trocar por V e F? É. Tu pode usar... É aquela mesma tabela? É. Tu pode usar o OK para o V para o OK, o F para o X. Sim ou não, certinho e o X. Então, a informação, os caracteres vocês podem escolher o que vocês se identificarem melhor. Eu prefiro o OK e o X, mas pode usar qualquer um. Então, a gente concluiu o número 2. Também é fácil. Essa questão aí é bem fácil. Nós vamos, então, para a questão número 3. Essa aí ela dá uma complicadinha, mas sabendo montar as tabelinhas, é barbado. Tem umas questões que fazem a gente raciocinar um pouquinho mais, mas faz parte. Vamos lá. 3. A número 3 diz assim, ó. 3 técnicos, que é a Amanda, a Beatriz e o Cássio. Esses 3 técnicos aqui, ó, eles trabalham em um banco. Um deles trabalha no complexo computacional. O outro trabalha na administração. E o outro na segurança do sistema financeiro. Tá? Então, aqui, ó, monta a primeira tabela, associando cada personagem a cada local que eles trabalham. Aqui e aqui. Além disso, tem mais informações. Ó. A praça de lotação de cada um é São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Então, eu tenho mais essas informações aqui para nos embaralhar um pouquinho mais. Mas a gente sabendo
montar as tabelinhas, a gente tira de letra. Tá? Então, primeiro, 50% do nosso exercício está resolvido. Na hora lá da prova, não precisa montar a tabelinha bonitinha, usar uma régua para fazer. Não, montem ali que dê tempo de vocês fazerem, montarem o raciocínio e resolver a questão. Cuidem também, assim, ó, na hora da pressa, lá, da afobação, do nervosismo, cuidem, não pode ficar 2 ok na mesma linha, nem na mesma coluna. Vocês vão ver isso agora quando aparecer nesses mesmos exercícios aí, vai aparecer quando as pessoas estão mentindo ou falando a verdade. Tem mais isso ainda. Então, a gente tem que cuidar, não pode ter 2 OKs na mesma linha, nem na mesma coluna. Que a gente fazendo, colocando tudo no lugar certinho, tira de letra essas questões aqui. Então, vamos lá. 3 técnicos. Cada técnico que trabalha no banco trabalha num setor diferente. Cada técnico está em uma cidade diferente. Um em São Paulo, outro no Rio e outro em Porto Alegre. Agora, nós temos umas informações. Ó, primeiro, Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Cadê o Cássio? Aqui. Trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, eu boto a informação positiva. Ok. Sim. O V, a bolinha. O que eu decidi chamar de informação positiva, o caractere que eu decidi, eu boto ali. Ok. Me dá o direito de colocar os X nos outros. Por quê? Porque o Cássio, se ele está trabalhando no sistema financeiro, a Amanda não está e a Beatriz também não está. E se o Cássio... e se ele está trabalhando lá no sistema, ele não está nos outros. Então, me dá o direito de colocar a informação negativa. Fechar a linha e fechar a coluna. Tá. Segunda informação que eu tenho. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Essa informação, a gente, por enquanto, ela é útil para nós? Por enquanto, não. Ó. O que está lotado em São Paulo, não sei quem está lotado em São Paulo, trabalha na administração. Então, se eu não sei quem está lotado em São Paulo, eu não posso dizer que a Amanda está na administração ou que é a Beatriz. Mas eu posso concluir o quê? Se ela não trabalha na administração, ela não está lotada em São Paulo. Porque o que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Logo, o Cássio não trabalha, ele não está em São Paulo. Então, eu já ponho a informação negativa lá. Parece simples, parece inútil, mas vai nos ajudar. Tá? Aí complica mais um pouquinho, porque aí até esse exercício aqui, até o 2, o nosso raciocínio estava sempre para frente, sempre direto. Agora começou que a gente tem que raciocinar e ver, ó, se ele está lotado em São Paulo, ele está na administração, bom, se ele não está na administração, ele não está lotado em São Paulo. Informação negativa para São Paulo, para o Cássio. Aproveitamos alguma coisinha da informação 2. Vamos para a informação 3. A Amanda não está lotada em Porto Alegre. Então, a Amanda não está lotada em Porto Alegre e não trabalha na administração. Pronto. Agora eu já consigo concluir alguma coisinha sem precisar ler aquelas informações. Eu tenho 2 respostas negativas, obrigatoriamente essa é positiva. Se eu já tenho uma positiva, eu posso marcar essa aqui negativa, e aqui falta só a informação positiva. Concluí o meu exercício? Não, porque por enquanto eu sei que a Amanda trabalha no complexo computacional, a Beatriz trabalha na administração e o Cássio trabalha no sistema financeiro e não está em São Paulo. E a Amanda não está em Porto Alegre. Mas eu não sei onde é que cada um está aqui. Pegamos as informações que a gente já tem e voltamos para aquelas que foi dado para nós no exercício. Ó. Primeira lá em cima.
Cássio trabalha na segurança do sistema. Bom, isso a gente já sabe. O Cássio trabalha na segurança do sistema. Não nos adiantou nada voltar lá. Segunda informação. O que está lotado em São Paulo, tá, trabalha na administração. Ó, o que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Quem é que trabalha na administração? Beatriz. Então, ela está lotada em São Paulo. Eu já tinha aquela informação lá, que o que trabalha na administração está lotado em São Paulo. Quem é que trabalha na administração? Beatriz está em São Paulo. Ok, X, ok, me dá o direito de colocar os outros X, 2X, um ok, falta um X. Preenchi todas as tabelas, eu consigo responder todas as perguntas que me fizerem. Olha o que eles perguntam. É verdade que quem está lotado em São Paulo, quem é que está lotado em São Paulo? A Beatriz. E quem trabalha no complexo computacional? A Amanda. Então é a letra D. Beatriz e Amanda. Então essa questão número 3, ela complica um pouquinho mais. Ela faz nós ir e vir no raciocínio. A gente tem que associar. E montando a tabelinha fica bem mais fácil, que a gente já tem algumas informações que nós concluímos, e aí a gente junta com aquelas informações que nos deram no enunciado, e a gente vai matando e vai preenchendo as tabelinhas aqui. As linhas e as colunas. Questão número 4. Pessoal de casa, está todo mundo conseguindo visualizar? Coloque um positivo ou um negativo aí para mim, para ver se está todo mundo conseguindo. Se alguém tiver, quem está em casa, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, ou depois me manda ali no grupo, que eu tento explicar, ou demonstrar ali no grupo, porque é complicado, a gente... Tá, Felipe está dizendo que tá ok, então tá, então vamos seguir. Tá, então, se alguém tiver quem tá em casa, se alguém tiver com alguma dúvida, pode perguntar aí no chat, se precisar a gente volta aqui, ou então depois no grupo lá pode fazer a pergunta que eu tento responder por lá. Então, nós vamos para a questão número 4, que é a mesma coisa. 3 irmãs, a Linda, a Berenice e a Sofia. Linda, Berenice e a Sofia. Qual é a historinha dessas 3? São estudantes universitárias em 3 cursos distintos. Então, os cursos delas são matemática, história e direito. Vou fazer mais abreviado aqui essa tabelinha para não perder muito tempo. Tá, então, a Linda, a Berenice e a Sofia, cada um estuda matemática ou história ou direito. Não necessariamente nesta ordem. Nas férias de verão, cada uma viajou para cidades diferentes. E foi para Salvador, Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Tá? E aí vem as informações que o exercício fornece para nós. Sabe-se que quem cursa História não foi a Salvador. Essa primeira informação ainda não é útil para nós. Por quê? Está dizendo assim, ó, quem cursa História não foi a Salvador.
Bom, eu não sei quem cursa história, muito menos quem é que foi a Salvador. Então, essa primeira afirmação, essa primeira informação, eu pulo, deixo ela de lado. Segunda informação, quem cursa direito foi ao Rio de Janeiro. Bom, não sei quem cursa direito ainda, muito menos vou saber responder quem foi ao Rio. Então, pulo essa também. Terceira informação, Berenice não cursa direito. Berenice não cursa direito. Marca uma informação negativa, para Berenice ela não cursa direito. E é só que eu consigo extrair dessa afirmação aí. E a quarta informação, Sofia foi a Salvador. Aqui a Sofia foi a Salvador. Quando eu tenho uma informação positiva, ela já me auxilia. Por quê? Porque eu já posso concluir as negativas na linha e na coluna. Então, a Sofia foi a Salvador. Então, ela não foi a Poa nem ao Rio, e não foi a Berenice nem a Linda que foram a Salvador. Pronto, cheguei. Na minha quarta informação, vou voltar de novo lá, não necessariamente voltar lá na primeira, posso, mas vamos voltar lá na primeira para ver se a gente consegue extrair mais alguma coisa do que foi dito para nós e que a gente já chegou à conclusão. Primeira afirmação lá em cima, ó. Quem cursa história não foi a Salvador. Bom, prestem atenção, ó. Quem cursa história não foi a Salvador. Ah, tá, cuidado. Eu não sei quem cursa história, eu não tenho nada de informação dizendo para mim saber quem foi a Salvador. Mas olha que eu tenho a informação, quem é que foi a Salvador. Então pense, quem cursa história não foi a Salvador. Logo, quem foi a Salvador não cursa história. Ó, quem cursa história não foi a Salvador. Essa foi a Salvador. Então, ela não cursa história. Marca a informação negativa lá para ela. Então, a gente já juntou. No primeiro momento, aquela informação não nos servia. Agora, a gente já concluiu alguma coisa e ela já foi útil. Então, se ela foi a Salvador, ela não cursa história. Porque lá está dizendo, quem cursa a história não foi a Salvador. Vamos pegar a segunda informação para ver se a gente consegue concluir alguma coisa. Ó. Quem cursa direito foi ao Rio. Eu não sei quem é que cursa direito, então eu não posso dizer quem foi ao Rio. Eu só sei quem não cursa direito. Então, quem cursa direito foi ao Rio. Quem não cursa, não foi. Ó, quem cursa direito, foi. Não sei quem é que cursa. Se quem cursa foi, quem não cursa, não foi. Então, não cursa, não foi. Agora, aqui, duas informações negativas, eu tiro a minha positiva lá de cima. Tem uma positiva, já boto a negativa, e tem duas negativas, ponho a minha positiva. Não concluí o exercício ainda. Por quê? Apenas eu sei que a Linda foi para o Rio, a Berenice foi para Porto Alegre e a Sofia foi para Salvador. E sei também que a Berenice não cursa direito e que a Sofia não cursa história. Não concluí o exercício. Vamos seguir as nossas afirmativas. Berenice não cursa direito, isso a gente já sabe. E Sofia não foi a Salvador. A Sofia não foi a... Sofia foi a Salvador. Tá aqui. Voltamos de novo para ver se a gente tira alguma conclusão com as informações que a gente tem e o que foi dito. Ó, quem cursa história não foi a Salvador. Quem cursa história não foi a Salvador. Eu sei que a Linda não foi a Salvador e nem a Berenice, então eu ainda não posso dizer qual é delas que está cursando história. Deixa essa de fora. Quem cursa direito foi ao Rio. Quem é que cursa direito? Quem é que foi ao Rio? A Linda. A Linda. Então ela cursa direito. Está lá na minha segunda afirmativa. Ó. Quem cursa direito foi ao Rio. Quem foi ao Rio foi a Linda.
ela cursa direito. Agora, eu tenho uma positiva, a outra é negativa, aqui só pode ser a positiva, essas outras as negativas, duas negativas, uma positiva, e aqui falta a negativa. Concluir todas as células aqui das minhas colunas, consigo responder qualquer pergunta. Então, Linda estuda. O que a Linda estuda? Direito e foi ao Rio. Então, é a letra C. Estuda Direito e foi ao Rio de Janeiro. Então, essa questão, a 3 e a 4, ela faz a gente pensar um pouquinho mais, mas ela é considerada uma questão fácil. Ela faz a gente voltar várias vezes ali nas afirmativas, juntando com o que a gente vai concluindo, que é isso que a banca quer. A banca, ela quer nos confundir, ela quer... Para a banca que organiza o concurso, quanto mais gente ela ir eliminando, melhor. Então, ela quer confundir e fazer a pessoa, por exclusão, e aí a gente não pode simplesmente chutar. A gente sabendo isso aqui, ó, montando direitinho, o que eu falei, sempre cuidar depois que a gente conclui todas as células aqui das tabelas, confiram. Tá tudo certo, será ó, só uma informação positiva, só uma positiva, só uma positiva. Ó, confiram, porque se ficou alguma linha ou alguma coluna, sei lá, na hora que a gente está fazendo, se ficou... Digamos que na hora que a gente está fazendo lá, ó, na correria, na emoção, pronto, concluiu o exercício. Vocês façam isso aqui, ó. Na hora da correria. Ah, tá pronta a minha tabela, agora eu consigo responder qualquer coisa. E aí vocês vão lá e vai ter a questão. Por exemplo, aqui, ó. A gente conclui que Berenice estuda História, foi a Salvador. Não, deixa eu ver se tem alternativa. História e foi a Porto Alegre. Mas... Então, sempre cuide. Concluiu o exercício, verifique se está tudo certinho. Ó, tem que estar duas se for 3 células, mas sempre só uma positiva. Conferiu? Agora responde qualquer pergunta, a gente responde aqui. Tudo que perguntarem para nós, se a Sofia estuda matemática e foi a Salvador? Sim. Sofia estuda história e foi ao Rio? Não, ela não estuda história e muito menos foi ao Rio. Então a gente consegue resolver qualquer uma. E a questão 5 também é uma questão bem elaborada. A banca que elaborou essa questão é questão bem elaborada, mas não é uma questão difícil. A 5 diz assim: num determinado setor, trabalham 3 agentes administrativos. A Bárbara, a Elvira e a Soraya. Elvira e a Soraya. As 3 têm gostos musicais distintos. Uma delas gosta de rock, a outra gosta de samba e a outra gosta de sertanejo. As 3 realizam trabalhos distintos. Uma delas digita relatório, então vou botar aqui, ó, relatórios. A outra faz gestão de estoque, e a outra faz avaliação de documentos. Avaliação. Tá, vamos montar aqui nossas tabelinhas e vamos ver o que cada uma faz aqui, o que cada uma gosta de gosto musical. Aqui também a tabelinha não está ficando exatamente do tamanho, mas não importa. O que importa é as informações que a gente vai ter. Tá? Essa aqui é bem elaborada, essa aqui. Então, tem um setor lá, uma empresa, tem 3 agentes administrativas, que é a Bárbara, a Elvira e a Soraya. As 3, elas têm gostos de música diferentes, uma gosta de rock, outra samba e outra sertanejo.
e elas, cada uma faz uma determinada função. Uma digita relatórios, a outra gestão de estoque e a outra faz avaliação de documentos. Seguindo a história, então, um novo agente administrativo que não as conhece quer identificar o trabalho que cada uma realiza. Para isto, elas deram a ele as seguintes informações. Primeira informação que foi dito aqui. A agente administrativa que gosta de rock, ela disse assim, ó, eu não faço avaliação de documentos e eu não digito relatórios. Bom, não nos adiantou em nada, porque a gente não sabe quem é que gosta de rock e ela está dizendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, vamos deixar essa informação de molho, deixa ela de lado um pouquinho. A informação 2 diz assim, ó, a agente administrativa que gosta de samba disse assim, ó, meu nome não é Elvira e nem Soraya. Aqui a gente consegue extrair alguma informação. Ó, tem um personagem dizendo assim, ó, eu gosto de samba e eu não sou a Elvira e nem a Soraya. Quem é que gosta de samba? Bárbara. A Bárbara. Ela está dizendo ali, ó, agente administrativo que gosta de samba disse, meu nome não é Elvira e nem Soraya. Então, só pode ser a Bárbara que gosta de samba. Conseguimos atirar uma informação. Tiramos uma informação positiva, ela é muito útil, porque a gente já consegue eliminar aqui e aqui. Ó. A informação positiva, ela é mais útil do que a negativa, porque a gente já consegue eliminar a linha e a coluna onde ela está. Informação número 3. A agente administrativa que gosta de sertanejo, ela disse assim, ó, nem eu e nem Elvira avaliamos documentos. Bom, olha a informação que ela está dizendo assim, a agente administrativa que gosta de sertanejo disse, nem eu e nem a Elvira avaliamos documentos. Eu sei quem é que gosta de sertanejo? Não sei, pode ser a Elvira ou não sei, a Elvira ou a Soraya. A pessoa que gosta de sertanejo está dizendo, nem eu e nem a Elvira avaliamos documentos. Mas eu tenho uma informação, está dizendo que a Elvira não avalia documentos. Nem eu não sei quem é o eu que está falando. Eu sei que a Elvira não avalia documentos. Tá? Volto. Primeira informação. Primeira dica lá que foi dada para nós. A agente administrativa que gosta de rock, ela disse assim, ó, bom, a agente que gosta de rock, pode ser a Elvira ou a Soraya. Eu não faço avaliação de documento. Ó, a agente administrativa que gosta de rock diz, não faço avaliação de documento. Quem é que não faz avaliação? A Elvira. A Elvira. Então, ó, a agente administrativa que gosta de rock diz, não faço avaliação de documentos e nem digito relatórios. Então, ela não faz avaliação de documentos e nem digita relatórios. O que eu consigo? Agora eu consigo tirar aqui, ó, o OK aqui do meio, o X, aqui mais um X, o OK, aqui um X, completei aqui, lá não consigo completar mais nada. Agora nós temos mais informações aqui e a gente vai voltar com o que a gente tem e o que foi dito para nós. Agora vamos para a informação 3 ali, ó. A agente administrativa que gosta de sertanejo. Quem é que gosta de sertanejo? Soraya. A Soraya. Então a gente já sabe que a agente que gosta de sertanejo, que é a Soraya, disse, nem eu, nem Elvira avaliamos documentos. Então a Soraya não avalia documentos. E nem a Elvira, ela já tinha dito ali em cima. Pronto, agora a gente conclui aqui, ó. Tenho duas negativas, eu tiro a positiva, já tenho a positiva, eu tiro a negativa, tiro a positiva,
preenchi todas as células, confiro se eu não tenho nem uma linha ou coluna com 2 ok. Ó, não tenho. Agora, nesse primeiro momento, parece bobo eu dizer, vamos conferir a tabela, mas na hora da correria, do nervosismo, a gente pode fazer isso. Sem querer colocar 2 ok, ou deixar uma linha, uma coluna só com X, e aí a gente tira as respostas que não são as corretas. Aí a gente consegue concluir, ó. O novo agente administrativo concluiu o quê? Aí vamos lá para a letra A. A agente administrativa que gosta de rock é a Soraya? Não. A Soraya gosta de sertanejo. Então já está fora essa. A letra B. A agente administrativa que gosta de sertanejo é a Soraya? É a Soraya. E ela avalia documentos? Não, ela não avalia documentos. Está fora essa também. A agente administrativa que gosta de sertanejo é a Bárbara? Não, a Bárbara gosta de samba. Letra D. A agente administrativa que gosta de samba é Bárbara. Tá certo. E ela digita relatórios? Não. E a última, a agente administrativa que gosta de rock é a Elvira, gosta de rock, e ela faz gestão de estoque. Então está respondida a letra I. Então, aí, com esses 5 exercícios, a gente conclui essa primeira parte de associações lógicas. Tá? É assim que vai aparecer. Se cair uma questão desse tipo, é assim que vai aparecer para vocês. Tomara que caia aquela primeira que a gente fez, que é só 3 personagens e os tipos de meio de transporte que eles têm, que era carro, moto e bicicleta. Aquele é o mais fácil. Você sabendo essa regrinha aqui do X e do OK, da tabela de dupla entrada, resolve em meio minuto. Pode cair essas, que é mais elaborada, que ela dá muita informação negativa. Por que aqueles primeiros são mais fáceis? Porque eles dão informação positiva. Quando eles dão informação positiva, a gente já elimina as negativas e aí é fácil de concluir. Quando eles começam a dar informação negativa, por exemplo, esse número 4 aqui que eles falaram, quem cursa tal coisa não foi a tal lugar, quem cursa Berenice não cursa direito. A informação negativa ela é mais complicada, porque aí a gente se limita. Uma informação negativa eu só tenho X, pronto, eu não posso eliminar nada, eu tenho que descobrir onde é que estão as outras. Então, ela é mais elaborada. Porém, o jeito de chegar na resposta é o mesmo. Montando a tabelinha e preenchendo ela corretamente. Como eu disse no início, existem outras maneiras. Tem gente que não usa tabela. Tem gente que bota Bárbara, rock e samba e sertanejo. Aí daqui faz mais um leque e vai riscando. Dá? Chega, mas eu acho mais complicado. Eu acho esse método visualmente menos poluído, porque aí daqui tu vai vendo as alternativas e vai tirando. Ó, Bárbara não gosta de rock e não digita relatório. Pronto, sou direto. Vou direto na minha resposta. Mas tem outras maneiras de ser feito. Virando a nossa página, a gente vai continuar nesse mesmo assunto, que é associações lógicas, só que agora vai complicar um pouquinho mais, porque agora, até aqui, todo mundo estava dizendo a verdade. Agora vai entrar os mentirosos. Agora começam as mentiras e as verdades. Aí, o raciocínio, a gente tem que identificar o mentiroso e o que está falando a verdade. Então, olha só. Associações lógicas com verdades e mentiras. Primeira dica. Temos que testar hipóteses. E a segunda dica, temos que buscar contradições. Então, assim, ó, o que é tipo uma investigação? Eu não posso, se tem uma pessoa mentindo e a outra falando a verdade, eu tenho que buscar. Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, então agora nós vamos trabalhar com probleminhas onde tem algum mentiroso. Então, nós temos que pegar e fazer esse mentiroso cair em contradições.
ou ver essas hipóteses. Mas é com tabela. Tá, também com tabela. Tudo com tabela. É como eu disse, tem como fazer a autonomia, nós vamos seguir o nosso tabela. Então, agora, vamos para o primeiro exercício. Primeira questão. Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos que fazem cursos diferentes. Cada um fazendo apenas um curso. Um tio, que veio visitar a família, sem conhecer qual curso cada dia, ouviu a seguinte conversa. O Marcos, eu não curso engenharia. O Paulo, eu curso engenharia. O Sérgio, eu não curso medicina. A mãe de jovem disse corretamente ao tio que seus 3 filhos cursavam engenharia, medicina e direito, e que apenas um falou a verdade. O que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo e Sérgio cursam, respectivamente, são a mesma coisa aqui. Nossos personagens aqui. Marcos e Paulo e Sérgio. Eles disseram para o tio deles que eles cursam engenharia. O outro disse que medicina. E o outro disse que era direito. Tá? Só que a mãe deles foi lá e disse assim, tem um que mente e o outro mudou para os dois para falar a verdade. Prestem bem atenção nesta informação. Quantos estão mentindo e quantos estão dizendo a verdade no enunciado. Isso é muito importante. A mãe deles disse que apenas um está falando a verdade. Então, nós temos um falando a verdade e 2 mentindo. Tem que prestar atenção no enunciado. Quantos estão mentindo e quantos estão falando a verdade. Agora, nós vamos montar nossa tabela da mesma maneira, só que agora nós vamos criar, além das características a tabela verdade e a tabela mentira. E aí criamos a tabela mentira. E a verdade e a mentira. Então, aqui, ó. Tá? O Marcos, o Paulo e o Sérgio, eles fazem 3 cursos diferentes, estavam contando a historinha lá para o tio deles ouvindo eles, e a mãe deles chegou e disse assim, ó, um está falando a verdade, então um fala a verdade e 2 mentem. Essa informação vocês têm que ter sempre. Prestar atenção nisso. Agora, nós vamos testar hipóteses. É o que está dizendo ali no que nós iniciamos ali. O que é testar hipóteses? Se um está dizendo a verdade e 2 estão mentindo, vamos supor que agora, nesse primeiro momento, o Marcos esteja falando a verdade e esses outros 2 estão mentindo. Eles estão conversando lá com o tio deles e a gente está supondo, a gente não sabe quem é o mentiroso, quem são os mentirosos, né? São 2. Eles estão conversando, nós vamos supor que quem está falando a verdade é o Marcos e os outros 2 estão mentindo. Vamos para as informações que eles deram para o tio deles. Então, primeira coisa, Marcos falando a verdade. Ok. Se o Marcos está falando a verdade, olha o que ele disse lá. Eu não curso engenharia. Ele está falando a verdade. Então, o Marcos não cursa engenharia. Segunda informação, o Paulo. Eu curso engenharia. Só que agora a gente está vendo que o Paulo está mentindo.
Então, se ele está dizendo que cursa engenharia e ele está mentindo, ele não cursa engenharia. E a terceira afirmação diz assim, ó, o Sérgio agora ele está mentindo. Olha o que o Sérgio disse. Eu não curso medicina. Se ele está mentindo, ele cursa medicina. Se ele cursa medicina, ele não cursa engenharia e ele não cursa direito. Olha o primeiro erro que já deu aí. Primeira contradição, se fosse uma investigação. Ninguém está cursando engenharia? Então, essa situação onde nós criamos que o Marcos está falando a verdade e os outros mentindo, não é válida. Então, paramos por aqui. Não adianta nem nós seguir. Nós já chegamos numa contradição. Ninguém está cursando engenharia. Então, paramos por aqui, apagamos as informações que a gente estava testando. Os mentirosos, por enquanto, ainda não estão esclarecidos. Testamos a primeira possibilidade, não deu. Então, agora, o Marcos vai mentir, essa segunda hipótese. O Paulo vai falar a verdade. E o Sérgio vai continuar sendo mentiroso. Voltamos tudo de novo. Ó, Marcos mentindo. Se o Marcos está mentindo, ele disse, eu não curso engenharia. Então, ele cursa engenharia. Já concluo aqui, ó, os xizinhos. Vai só até aqui, ó, não marque o verdade. Dá para marcar o verdade, porque se ele está mentindo, ele não está falando a verdade. Então, vamos deixar aqui por enquanto. Então, ele cursa engenharia. Segunda informação. O Paulo agora está falando a verdade. Ele disse, eu curso engenharia. Ó, problema. Não deu, paramos por aqui, já deu uma contradição. Como se fosse um interrogatório. Bom, ou tu cursa ou tu não cursa engenharia. Então, essa hipótese aqui, ó, essa tentativa do Marcos falando a verdade, dos outros dois falando a mentira, é errada. Paramos por aqui e descartamos e partimos para a terceira hipótese. Ó, a terceira hipótese é o Marcos continuando sendo mentiroso, e aí vamos trocar ali, ó. O Paulo vira um mentiroso e o Sérgio falando a verdade. Paulo mentiroso e o Sérgio falando a verdade. Tá? Vamos ver se vai dar certo? Só testando. Então, Marcos está mentindo. Ok. Se o Marcos está mentindo, ele está dizendo assim, ó, eu não curso engenharia. Então, ele cursa engenharia. Continua, ele está mentindo, ele cursa. O Paulo, agora, ele está mentindo. Ok. O Paulo está mentindo. Ele diz, eu curso engenharia. Ele não cursa engenharia. Aqui eu já poderia ter completado aqui, ó. Mas ele tá mentindo, ele está dizendo que cursa, ele não cursa, tá certo, ele não cursa. E a terceira afirmação, o Sérgio, que está falando a verdade, disse, eu não curso medicina. Ele está falando a verdade. Bom, não deu nenhuma contradição. Duas negativas, uma positiva. Uma positiva, essa é negativa. Duas negativas, essa é positiva. Então, a minha terceira hipótese não deu nenhuma contradição aqui. Então, essa é a verdadeira. Os dois mentirosos são o Marcos e o Paulo, e o que está falando a verdade é o Sérgio. Mas é isso que a questão pede? Quem é que mente? Não, ela não pede. Mas nós montamos o gabarito. O que diz? Marcos, Paulo e Sérgio cursam respectivamente. Marcos, engenharia. O Paulo, medicina, e o Sérgio, direito. Alternativa D. Então, a questão é a mesma, é o mesmo método, ela é mais trabalhosa, porque agora, até então, a gente só estava trabalhando com os honestos, só falando a verdade. Agora, entrou os mentirosos. Dois mentirosos e um falando a verdade. Pode ser
um mentiroso. Ah, e por que eu estou fazendo a tabelinha verdade e mentira? Porque pode acontecer, ó, não pode, na parte da tabela da verdade e mentira, se lá em cima eu estou dizendo ó, que um está falando a verdade e 2 mentindo, eu não posso ter 3 mentindo. Neste nosso caso, não deu. Mas se por um acaso tivesse dado alguma informação, Paulo não sei o que está mentindo, Sérgio está mentindo, falando a verdade, eu marcasse aqui, ó, não deu. Contradição para o exercício. Por quê? Porque está dizendo que um está falando a verdade, eu estou dizendo que os 3 estão mentindo, então está errado. Tá? Por isso que eu estou montando a tabelinha mentira e verdade. Então, com associações lógicas com mentira e verdade, a gente tem que testar hipóteses. Fazer eles caírem em contradição. Pegar eles. A hora que um cair, ó, não pode acontecer 2 coisas, tá fora essa tua versão. Não é assim que funciona. E aí depois a gente consegue chegar no gabarito. Então, o número 1 está resolvido. Letra B é a resposta. Agora, a número 2. Eu vou... esse aqui vai usar só, né? Aproveitar essa tabela, mas não. Esse aqui usa só 3. Opa. A questão 2 diz assim, ó. Arthur Breno e Ciro estavam brincando sozinhos em casa. À tarde, quando sua mãe, Dona Maricota, chegou, encontrou seu belo vaso de cristal quebrado, em 1000 pedaços. Muito bravo, perguntou aos 3 sobre quem havia sido o culpado. Eis a resposta de cada um dos meninos. O Arthur disse, não foi o Breno. O Breno disse, Arthur está dizendo a verdade. E o Ciro diz, não foi Arthur. Dona Maricota sabe que um dos meninos sempre mente. Então, olha aqui, ó. Um está mentindo e os outros 2 estão falando a verdade. Então, Dona Maricota sabe que um dos meninos sempre mente e os outros 2 sempre falam a verdade. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que... Como é que a gente monta essa tabela aqui? Ó? A mesma coisa. Quais são os personagens? Arthur... Os arteiros são Arthur, o Breno e o Ciro. O que aconteceu? Quebraram um vaso. Então, vamos botar assim, ó, quebrou. Essa é a única informação. Aqui nós não estamos dizendo que um está fazendo um curso, o outro, ou que um está com a roupa de um ator, outro do outro. Não. Aqui, a gente está dizendo que 3 personagens quebraram um vaso e eles deram informações para a mãe deles, onde essas informações são verdadeiras ou falsas. Então, a nossa tabelinha vai ser assim, ó. Verdadeira, falsa. Os personagens, quem quebrou, está mentindo ou está falando a verdade. E aí nós vamos montar essa tabela e vamos ver se quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade. A mãe dele disse ó, um sempre mente, e os outros 2 falam a verdade. Vamos testar as hipóteses. Primeiro, vamos dizer que o mentiroso aqui é o Arthur. E os outros 2 estão dizendo a verdade. Então, olha só. Arthur mentiroso. Então, ele está mentindo. O que o Arthur disse? Não foi Breno. Se ele está mentindo, foi Breno. Então, se foi Breno, não foi Arthur e não foi Ciro. Tá. Vamos ver a segunda informação. O Breno está falando a verdade nessa nossa hipótese. O Breno diz assim, ó. Arthur está dizendo a verdade. Não. O Arthur está mentindo. A gente concluiu que ele está mentindo. Contradição. Paramos por aqui.
O mentiroso aqui, no caso, não é o Arthur. Tá? Paramos por aqui e vamos trocar a nossa hipótese. Agora, nós vamos supor que o mentiroso é o Breno. O mentiroso aqui é o Breno, e o Arthur está falando a verdade, e o Ciro também está falando a verdade. Então, olha só. Agora, o Arthur está falando a verdade. Ok? Primeira informação. O Arthur está falando a verdade. Não foi Breno. Não foi Breno. O Arthur está falando a verdade. Breno. O Breno está mentindo. O que o Breno disse? Arthur está dizendo a verdade. Ele está mentindo. Então, o Arthur está falando, está mentindo. Então, contradição. Não deu. O Breno está mentindo. A gente está dizendo aqui, ó, ok, Breno mentindo, e o Breno está dizendo, Arthur está dizendo a verdade. Então, Arthur não está dizendo a verdade. Mas o Arthur não está dizendo a verdade? Contradição. Paramos por aqui. O mentiroso não é o Breno. Vamos trocar. O mentiroso agora é o Ciro. O mentiroso é o Ciro. E os outros dois estão dizendo a verdade. Então, vamos lá. Arthur está dizendo a verdade. O que o Arthur está dizendo? Não foi Breno. Não foi Breno. Tá? Breno também está dizendo a verdade. O Breno disse, Arthur está dizendo a verdade. Não estou em contradição, Arthur está dizendo a verdade. Passamos essa fase. Vamos testar a terceira. O Ciro, agora, ele está mentindo. Então, o Ciro está dizendo, não foi o Arthur. Você está mentindo? Foi o Arthur. Sobrou que não foi o Ciro. Conseguimos concluir nosso exercício, porque não caímos em contradição, a gente concluiu que o mentiroso é o Ciro, e a gente consegue responder. Dona Maricota, sabe que um dos meninos sempre mente, e os outros dois sempre falam a verdade. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que... Letra A, Arthur mentiu? Não. Arthur falou a verdade. E Breno quebrou o vaso? Não. Breno não quebrou o vaso. Então, está errada essa alternativa. Letra B. Ciro mentiu. Ciro mentiu. E Arthur quebrou o vaso? Arthur quebrou o vaso. Então, alternativa letra B. Se vocês testarem todas as outras alternativas, também não vai dar certo. Essa aqui é fácil, essa questão. A única coisa que ela faz é tentar jogar. Fazer com que a gente caia numa armadilhazinha. Mas ela é uma questão bem fácil. Só que agora complica porque veio a mentira no meio. Mas é o mesmo jeito de fazer. Tabela, dupla entrada, uma informação positiva e as negativas, personagens e características. Vamos para a nossa última questão, o número 3. Número 3 diz assim, ó. Alexandre, Carlos e Márcio são amigos e seus apelidos são não necessariamente nessa ordem, são Titi, Totó e Tutu. Titi, Totó e Tutu. Ao serem questionados sobre quem tinha qual apelido, responderam. O Alexandre disse que ele é o Titi, o Carlos disse eu não sou o Titi, o Márcio disse eu não sou o Totó. No entanto, Paulo, que sabia o apelido dos três, avisou corretamente que apenas um dissera a verdade. Então, um está falando a verdade, os outros dois estão mentindo.
ao responder a pergunta. Aí vem a pergunta da questão. Os apelidos de Alexandre, Carlos e Márcio são... Então, nós temos aqui, ó, 3 amigos, cada um tem um apelido, muito original, o apelido deles, Titi, Totó e Tutu. Tem um indivíduo ali que quer descobrir o apelido de cada um, mas sabe que um está falando a verdade e os outros 2 estão mentindo. Então, nós temos que criar a tabelinha para a verdade e a tabelinha para a mentira. Vamos só concluir isso aqui, são 8h30, mas dá tempo. Bem rapidinho. Então, aqui, ó, vamos testar a primeira hipótese. O Alexandre está falando a verdade, os outros 2 estão mentindo. Tá? Então, Alexandre falando a verdade. Ok. O que o Alexandre diz? Eu sou o Titi. Ele está falando a verdade. Ok. Informação negativa para os outros. Tá? Segunda informação. O Carlos agora, ele está mentindo. E o Carlos disse, eu não sou o Titi. Se ele está mentindo, ele é o Titi. Contradição. 2 ok. Na mesma linha. Não dá. Paramos por aqui. Então, não dá para concluir o exercício porque deu uma contradição aqui. Então, agora nós vamos dizer que o Alexandre mente. O Carlos fala a verdade. Alexandre mente, o Carlos fala a verdade e o Márcio mente. Alexandre está mentindo. Ok. O Alexandre diz, eu sou o Titi. Ele está mentindo, então ele não é o Titi. O Carlos fala a verdade agora. Carlos, verdade. E o que ele diz? Eu não sou o Titi. Está falando a verdade, eu não sou o Titi. E aqui sobra para nós botar o ok. Eu botei sim, mas eu não vi. Está falando a verdade, ele disse, eu não sou o Titi. Aqui a informação dele, sobrou que o Márcio é o Titi. A terceira informação, que é do Márcio, que também está mentindo, o que o Márcio diz? Eu não sou o Totó. Márcio está mentindo, então ele é o Totó. Contradição. Como? Se ele é Totó, ele não pode ser Titi. Se ele já disse que ele era Titi, ele não pode ser Totó. Não pode ter 2 ok aqui. Então, essa hipótese está errada. A gente para por aí e vai testar a outra hipótese, dizendo que o Márcio está falando a verdade e os outros... O Márcio fala a verdade e o Carlos está mentindo. Agora sim, ó. Alexandre mente, ok. E o Alexandre diz, eu sou o Titi. Se ele mente, ele não é o Titi. O Carlos está mentindo também, ok, mentira. O Carlos diz, eu não sou o Titi. Ele está mentindo, ele é o Titi. Logo, esse aqui é X. E o Márcio, que está dizendo a verdade, diz assim, ó. O Márcio diz a verdade. Eu não sou o Totó. Eu não sou o Totó. Sobrou o quê? O ok aqui, o X e o X, o ok e o X. Completei a tabela, então é essa hipótese a verdadeira. O Márcio falando a verdade. Aí o que acontece? Os apelidos de Alexandre são, ó, Alexandre Totó, Carlos Titi e o Márcio Tutu. Então, a gente sempre tem que testar as hipóteses. Se der uma contradição, para. Não segue o exercício, a gente só vai perder tempo. Quinta não. Terça-feira que vem, a gente retorna às 7, às 8h30. Falei para dar tempo de vocês. Quem tem aula com a Leila? Essa é feriado. Ah, é. Pois é. Mas aí a gente combina, de repente a gente faz na segunda. Mas a gente combina ao longo da semana agora. Eu não lembrei desse detalhe que teve esse feriado. Mas aí a gente combina. A gente vai conversando ali no grupo. Se der para ser, eu não sei se segunda tem aula aqui no polo. Daí eu tenho que ver com a Leila. Mas não tem problema. Se não der na terça, a gente recupera depois. A Leila para nós vai dar aula na terça.
A gente combina. Se todos puderem, o Polo abrir aqui, a gente tem aula normal. Vai Né? colocar mais alguma lá? Não, desse aqui não. Posso colocar alguma coisa, agora nós vamos dar sequência no conteúdo. Isso. Aí eu vou mandando para os e-mails que o pessoal botou ali. Eu faço a aula e os exercícios e mando no e-mail. Tá?